Boa tarde, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. E espero que todos tenham uma ótima semana. Eu gostaria de falar hoje sobre uma frase que a gente ouve muito da parte de pessoas religiosas. Eu mesma já ouvi bastante. Muitas vezes, quando a gente não consegue alguma coisa, é muito comum a gente ouvir: ai, é porque não era o que tinha que ser, é porque não estava nos planos de Deus. Mas a frase que eu quero dizer é uma que é muito usada por pessoas religiosas. E como eu já falei, eu ouvi muito, que esta frase é muito usada como consolo: o que é seu está guardado. Que muitas vezes a gente luta muito para por uma coisa, luta muito para conseguir um emprego, luta muito para passar numa prova do Enem ou num concurso. Aí vem sempre aquelas frases, não é? É porque vai ser no tempo certo de Deus. Ai, é porque Deus tem coisa melhor para você. Ai, é porque o que é teu tá guardado. Que eu ouvi muito. Minha mãe dizia muito isso para mim. Principalmente depois que eu terminei meu primeiro curso universitário e que eu estava tentando muito arrumar um emprego. Ela dizia: olha, Tênia, se você não conseguiu passar nesse concurso, não se preocupe, o que é seu tá guardado. Eu ouvi muito isso. E hoje, assim, e depois que chegou aquela minha fase da revolta, de me revoltar com religião, eu ficava com raiva de ouvir as pessoas dizendo isso. Porque se você analisar bem, dentro de um contexto, essa frase, o que é seu está guardado, não faz sentido. Primeiro, a gente está vivendo uma época em que pessoa alguma pode se dar ao luxo de escolher emprego. A gente está em um tempo em que pessoas formadas não podem ficar querendo, não podem ficar assim, querendo emprego só dentro das suas áreas. Estamos vendo muitas pessoas procurando emprego em áreas diversas das que se formaram, que hoje em dia curso universitário não garante emprego para ninguém. Não garante. É, a gente vê engenheiros e advogados trabalhando com telemarketing. E é uma coisa. Aí chegou um ponto na minha vida em que eu ouvi essa frase: o que é seu está guardado, já não me servia de consolo. Uma pessoa não tem tempo sobrando para passar uma vida inteira esperando que o que Deus reservou para ela chegue para ela. E principalmente num tempo como o de hoje, de tanto desemprego. Às vezes, em que muitas pessoas têm que aguentar ficar em empregos que detestam. Porque emprego não está fácil para ninguém. E o tempo passa. O tempo passa para todo mundo. Uma pessoa não pode passar uma vida inteira esperando que Deus mande algo, né? Para mim, esse tipo de frase ela induz muito ao conformismo. E assim, bota muito aquela imagem de Deus, né, como um gênio da lâmpada, como um Papai Noel. É uma coisa totalmente irreal. Não tem como você chegar e ficar esperando que um dia venha algo especial destinado a você. Eu hoje não aceito essa ideia. Quer dizer o quê? A tal pessoa é predestinada? Porque eu me lembro como eu gostava, no tempo em que eu era evangélica, que eu ouvia muito: olhe, não se preocupa, Tânia, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Olhe, o que é seu está guardado. No tempo certo, Deus vai lhe abençoar grandemente. Mas vamos assim, fazer um paralelo lógico. O que é melhor? Você começar logo sua vida com 20 anos com um emprego, por menor que seja o salário, ou que você só consiga um grande emprego quando você tiver 40 anos? Digamos que você só consiga um emprego quando tiver 40 anos, isso vai compensar os anos, mesmo que seja um emprego de 10 salários mínimos, isso não vai compensar os anos perdidos da sua vida. Mas aí, claro, quando uma vez eu disse isso, foi uma frase que eu inclusive disse para minha mãe: olha, mãe, eu prefiro começar com qualquer emprego, mesmo que seja só de um salário mínimo, logo.
Eu não quero chegar, eu não aceito essa ideia de que Deus só queira me dar um grande emprego com 10 salários mínimos quando eu tiver 40 anos. Mas aí mãe dizia: olha, Tênia, você tem que entender que o tempo de Deus não é o nosso. Você tem que entender que os planos de Deus estão além do nosso entendimento, que é uma desculpa muito usada pelos crentes, né? O tempo de Deus não é o nosso, os planos de Deus estão além do nosso entendimento, nós não entendemos os mistérios de Deus, nosso entendimento é limitado. Eu admito, nosso entendimento é limitado. Mas o que hoje a gente vê é que essas explicações dadas pelos religiosos, elas são superficiais. Como eu já falei de uma senhora católica que disse: ai, a gente faz nossos planos, mas Deus tem coisa melhor pra gente. Imagina uma pessoa que planejava ser engenheira, aí teve que se contentar com um emprego muito abaixo do nível em que se formou. Digamos que essa pessoa tenha até doutorado. Aí ela tem que se contentar, digamos, como auxiliar de serviços gerais. Terminar como auxiliar de serviços gerais era o melhor que Deus tinha para essa pessoa? Vamos ser racionais. Realmente, o mundo é misterioso, nosso entendimento é limitado, mas as explicações dadas pelos religiosos não são satisfatórias. Não são satisfatórias de nenhum modo. Elas assim, apenas assim, induzem ao conformismo, induzem você a aceitar qualquer desculpa. E se a gente analisar as circunstâncias, por que então em não vou por que então em um país assim de primeiro mundo, uma pessoa uma pessoa só não consegue um emprego se não for atrás. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é você ver as pessoas correndo atrás de emprego, querendo ir atrás de qualquer emprego. E muitas vezes o emprego é massacrante, os horários são ruins, o patrão faz. Muitas vezes é assédio moral, tem que lidar com assédio sexual, a rotina é desgastante, mas a pessoa tem que ficar. E como nós somos um país de maioria judaico-cristã, muitas são as pessoas que agradecem por conseguir emprego como auxiliar de limpeza, dizendo: ai, Deus foi bom, Deus me deu um emprego. E talvez essa pessoa seja formada até em direito, em engenharia, digamos, digamos assim, arquitetura. Mas aí essa pessoa tem que se contentar com esse emprego. Outra coisa também, essas pessoas que dizem essas coisas ai, Deus tem planos melhores para a gente, ai, os mistérios de Deus estão além da nossa compreensão, ou, olha, o que é seu está guardado. Essas pessoas dizem coisas que elas foram ensinadas a acreditar. O que nós preferimos? Nós preferimos saber ou acreditar? Olha, ano passado, 29 de abril, meu coelho morreu. Eu levei para um veterinário. E é claro, eu levei para um veterinário. E por que a gente leva um animal nosso que está doente a um veterinário? Porque o veterinário sabe, porque ele estudou para isso. Muitas pessoas acreditam, porque um veterinário estudou para isso, ele sabe, ele tem conhecimento, ele tem que se atualizar, ele tem que acompanhar os avanços na área em que ele se formou. Do mesmo jeito, se você tiver um problema no coração, você vai a um médico, porque o médico sabe. Por exemplo, por que eu me consulto com uma psicóloga? Porque uma psicóloga é uma profissional, ela sabe, ela se formou para se habilitar para atender pessoas com problemas psicológicos. Quando eu tenho meus problemas assim pessoais, problemas de ordem emocional e tudo mais, eu não vou desabafar mais com nenhuma pessoa. Primeiro porque essas pessoas religiosas, elas só dizem achismos.
Elas vão dizer um monte de achismos, vão dizer, é porque isso é para você, é uma provação. Olha, não se preocupe, olha, às vezes a gente quer uma coisa, mas se a gente não consegue é porque Deus tinha outros planos. Isso tudo só induz ao conformismo. E como é que uma pessoa pode ter tanta certeza de que se eu não conseguir algo que eu queria, era porque Deus tinha algo melhor guardado para mim? E eu repito, ninguém tem como saber o que Deus supostamente tem reservado para outra pessoa. Assim como ninguém pode se dar o luxo de passar uma vida inteira esperando que algo aconteça. Boa tarde a todos.